Olá pessoal, da sequência das nossas aulas de programação de torno CNC, com o nosso simulador SSCNC, né? Hoje a gente vai começar relativamente colocar a mão na massa, entender melhor o funcionamento do torno CNC. Todas as aulas a gente vai encontrar a máquina dessa forma, com o botão de emergência acionado, então a gente vai ligar ela, referenciar e depois a gente vai fazer a nossa aula. Bem, primeiramente, né, aqui na tela de mensagem, ela está falando que o botão de emergência está acionado, né, aí indica até desacionamos o botão de emergência, o alarme já saiu. Vamos olhar na tela de posição, lembra que eu falei que Position mostra as posições da máquina? Bem, hoje a gente vai dar para a gente ver como é que funciona ele e como é que referencia a máquina, tá certo? Então, eu vou mudar aqui um pouco a vista, né? Para a gente também ver algumas características da máquina. Vou pôr uma vista para a gente ver de cima o torno, né? Aqui está a placa com a peça. Aqui a gente percebe que é uma torre traseira, né? Então essas são são as características da nossa máquina. Então, para a gente referenciar ela, a gente vai apertar o botão de referência, né? A gente vai procurar sempre referenciar o eixo X primeiro. Por quê? Porque de alguma forma se a ferramenta estiver dentro da peça, se a gente referenciar em Z, ela vai arrancar a peça da placa. Então sempre a gente vai referenciar em X, para X+, né? E para Z+. É uma forma assim mais fácil de não haver colisão. Tá certo que a gente tem que sempre avaliar se a ferramenta não vai pegar em algum lugar se a gente referenciar em X ou em Z primeiro. Por exemplo, se a gente tiver uma ferramenta interna aqui dentro do bruto, se a gente referenciar em X primeiro, a gente vai colidir a máquina. Então a gente sempre tem que, antes de referenciar, analisar se ela está numa posição onde não vai colidir em nada. Tá bom, pessoal? Então, apertando o botão de referenciar, referenciamos o eixo X. Reparem que aqui, ó, ela vai para o zero máquina. Tá vendo que o eixo X, só apenas o eixo X está locomovendo? Pronto. Ó. O eixo X ele foi para o ponto zero e está no zero máquina. E vamos referenciar o eixo Z. Aqui a gente observa o carro se afastando. Aqui indica qual é a posição real. Lembra que eu falei que aqui indica a distância a percorrer? Ela vai falando a distância a percorrer que o torno ainda vai percorrer até chegar no ponto de origem que a gente pediu. Então hoje a gente vai fazer alguns comandinhos em MDI. Bom, para que serve o MDI? Como eu passei rapidamente, ele vai executar alguns pequenos comandos de acordo com de acordo com a nossa necessidade. Em MDI a gente consegue executar todos os nossos códigos M's que a gente vê na máquina, a gente consegue posicionar, deslocar o eixo, certo? Então acho que a melhor opção para a gente conhecer alguns comandos da máquina em MDI. Então a gente já vai familiarizar com o MDI e vamos aprender alguns códigos M's que a gente passou nas nossas aulas, a gente vai ver eles aqui, aqui no simulador. Então a gente seleciona MDI, programa, né? A gente vê aqui que existe duas formas de programa. Se tivesse aqui um programa de usinagem, aqui ele ia estar mostrando o programa de usinagem. Então a gente tem que selecionar aqui também MDI. Em algumas máquinas, só de você apertar programa, ela já vai direto para o programa em MDI, tá, pessoal? Isso vai variar de modelo de máquina. Porém, o princípio é o mesmo. Nessa aula, a gente vai aprender como a gente dá rotação na máquina e como a gente para a rotação da máquina. Então a gente vai conhecer os comandos M3 e M4, que são o sentido de rotação da máquina,
e o M5, que é aquele que para o eixo da máquina, certo? Então vamos lá. Vamos começar com o M3. Então a gente está indicando a rotação, que é o lado de rotação que a gente quer. Vou pôr uma rotação de 200, né? O interessante é que em MDI é o mesmo funcionamento do edit, tá? Quando a gente termina de digitar o que a gente quer que a máquina execute, então a gente digita o EOB para finalizar o que a gente quer e insere ela no programa. Aí ela vê que automaticamente ela já pede para programar uma outra linha, né? Vou deletar aqui só para o pessoal não confundir, que a gente, por enquanto, vamos trabalhar só com essa linha. Feito isso, né? Algumas máquinas ela tem algumas particularidades, então ela só vai partir o eixo se tiver com peça na placa, a placa fechada, mas isso ela vai mostrando aqui na tela de mensagem porque ela não partiu. Então voltamos ao nosso programa IDI, vamos startar a máquina. Esse é o start da tela aqui da máquina. Tá vendo? A gente startou, ela mostra aqui que já executou o programa, por isso que ela apagou o comando que a gente deu. Então a gente vê que aqui, de frente para a placa, a gente vê que o M3 ele faz o eixo rotacionar no anti-horário, né? Se eu quiser mudar de rotação, eu posso dar M4 e ela já vai mudar a rotação automaticamente. Mas como a gente vai aprender também para que serve o M5, eu vou dar um M5, que é a função que para o eixo. Pronto. Automaticamente a gente deu um M5, EOB insert, startou, paramos o eixo. Então agora vamos ver como é que funciona um M4. M4, sentido da rotação. S200, EOB insert. E já podemos startar novamente o nosso comando. Agora a gente viu que de frente para a placa ela está rotacionando no sentido horário, né? Essas máquinas elas são muito inteligentes. Como a rotação já está em 200, se eu quiser mudar apenas o sentido de rotação, é só eu digitar o sentido de rotação, ela vai entender que é para manter o mesmo que estava, né? Olha lá, mudou o sentido de rotação. Se eu digitar M4, muda o sentido de rotação novamente. É uma coisinha simples, né? Porém, esses são tipos de situações muito usados para a gente fazer alguns retrabalhos. Às vezes a gente precisa fazer um retrabalho no dispositivo. Às vezes a gente quer fazer o zero peça. Uma forma de fazer o zero peça aqui é encostar a ferramenta com uma pequena rotação aqui para não colidir o inserto na peça, né? Então são algumas formas, a gente consegue fazer algumas coisas em MDI. Por exemplo, se eu quiser movimentar o eixo agora, eu ponho ele em jog e eu consigo movimentar o eixo. E ela continua dando rotação. Então vamos supor que eu tivesse uma ferramenta aqui e quisesse fazer um retrabalho no dispositivo. Aí eu conseguiria aproximar a ferramenta e fazer o retrabalho aqui. Então a função de MDI ela é muito usada para isso também. Vou parar o eixo aqui. Certo? Se a gente quiser fazer rotações mais altas, a gente consegue. Vamos pôr aqui M3, S 2000, por exemplo. Né?
a rotação vai estar mais alta. Lembra que eu falei que ela informa algumas coisas pra gente, ó, na tela de posição ela está mostrando pra gente novamente que o máquina não está no ponto zero. Lembra que eu mexi aqui em jog, mostra o quanto o eixo está rotacionando, né? Tá vendo aqui que tá 2000 RPM, né? A força de avanço foi o último avanço acionado que a gente usou em jog também. A ferramenta que está. Bom, vamos voltar para o programa. Então é isso aí, pessoal. O M3 e o M4 são o sentido de rotação. E o M5 a gente para o eixo, né? Ela executa, né? Uma coisa que é legal lembrar, vamos voltar aqui e dar uma rotação novamente aqui. Se você não lembrar qual é o código que para de rotacionar o eixo, ou que cancela a função que você está fazendo em MDI, a forma mais segura de você parar o que você está fazendo, você pode resetar a máquina, tá vendo? O reset ele serve para isso também. Ela não vai entrar em alarme, não vai entrar em emergência, vai parar de executar o que está fazendo. Ou também, na dúvida, o que a gente pode estar fazendo? A gente digita o M30. O M30 ele vai cancelar qualquer comando que a gente tenha feito em MDI. Se a gente vir aqui, se a gente ligou o Coolit, se a gente tá fazendo algum programa aqui rodando posição, a gente dando um M30 ela também cancela qualquer coisa. O legal é a gente sempre procurar fazer o que a gente aprendeu aqui nas aulas. M3, M4, M5, né? Assim a gente vai gravando todos os comandos aos pouquinhos. Mas se a gente esquecer, né? A gente pode pegar e dar um M30 ou resetar o comando. Tá certo, pessoal. Acho que essa aula tá bom. Alguns comandinhos aí que se a gente vê lá na empresa, a gente pode fazer que não vai interferir em nada, não tem risco de colisão, nada, a gente pode fazer tranquilamente. Espero que todos tenham gostado. Mais uma vez vamos referenciar a máquina, e todas as vezes que a gente começar nossas aulas, a gente vai ter que referenciar, né? A gente movimentou o eixo, a gente põe aqui na tela de position, né? A gente vai ver aqui a parte de machine, dando preferência sempre para o eixo X. É claro que a gente vai avaliar sempre a posição da ferramenta, que se ela não vai colidir em lugar nenhum, e depois o eixo Z. Então digamos que nessa aula a gente aprendeu a referenciar a máquina, alguns códigos EMS, a gente também conseguiu movimentar um pouquinho os eixos em jog, né? Já está dando para a gente aprender bastante coisa aí. Valeu, pessoal. Obrigado.